tarde. Feliz. Hoje é um dia de domingo abençoado, feliz. Porque se estamos aqui, é porque Deus nos deu mais um dia de vida. Então é um dia feliz. Deixa eu ver se a minha internet vai entrar. Tá piscando. Espero que todos estejam bem. Entrou. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo, para aqueles que perderam algum parente, seja pelo que foi, independente do que seja, que o Espírito Santo console o coração de cada um. Precisamos ser consolados todos os dias, né? Mas Deus é bom. Bem, a luz está um pouco fraca, então a imagem não está muito legal. Mas, enfim, como importa é a mensagem. Vou começar hoje. O tema hoje é: do nada Deus criou tudo. O Criador criou tudo do nada. Mas o Criador não trata tudo como se fosse nada. Certo? Do nada Deus fez tudo, mas não trata tudo como se fosse nada. Como se fosse descartável. Que depois de ter servido a ele, agora ele pode jogar fora. Não, Deus, o Criador não é assim. Quando Deus fez todas as coisas, orientado pela sabedoria dele, de como ele deveria fazer, ele já fez naquela intenção de ser permanente, de ser que não vai ser descartado. E porque o Criador, ele é amor. Ele não contém amor, ele é puro amor. Então ele ama tudo aquilo que ele cria, porque é o reflexo do que ele é. Certo? A criação leva a assinatura do Criador. Tem o DNA do Criador. Principalmente o homem. O homem é algo mais evidente, evidenciado, né? Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e ainda assinou em nós. No nosso DNA tem a assinatura de Deus. Existe até uma pesquisa que já saiu, se vocês procurarem na internet, que nós temos a assinatura de Deus no nosso DNA. Teve até um pastor que fez uma música falando sobre a assinatura de Deus, que nós somos a obra de Deus e que levamos a assinatura de Deus. Foi baseado em cima disso. Então nada é descartável. O coração do Criador está na sua criação. E por isso, então, a mensagem da graça, ela só vai ser compreendida quando o Espírito Santo tirar a visão do Deus Santo, 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 irado com o pecador. E colocar a visão, o coração do Criador apaixonado pela sua criação. Quando o Espírito Santo fizer isso, a igreja vai entender a mensagem da graça. Por que salvação não se perde? Por que uma vez salvo é salvo para sempre? Por que vamos reinar na terra? Mas primeiro só vai entender isto, a gente vai perder essa mistificação de que o céu é o nosso lar, de que o céu é o único lugar santo para a gente habitar. Quando Deus colocar o amor do Criador, o coração do Criador em nós, a gente vai entender por que nada é descartado. Vai ser descartado. A gente vai entender por que aqui literalmente é a terra prometida. Não é à toa que Deus fala a terra prometida. Não é à toa. Mas para isso Deus precisa colocar o coração, o amor do Criador pela criação. Que aí você vai sentir que verdadeiramente Deus não fez nada para ser jogado fora. Vai ter o quê? Vai ter uma certa destruição. Mas Deus deu limite à sua ira. Deus deu limite à sua ira. Se nós lermos alguns textos em Apocalipse, 1/3 do mar vai ser destruído, 1/3 das árvores, 1/3. Deus sempre botou, quem lê lá em Apocalipse, que eu não separei, porque eu estou falando isso agora, não lembrei que eu ia falar sobre isso, então eu não procurei o versículo. Mas, se você ler Apocalipse, Deus sempre vai falar, Deus tem parte que Deus fala, 1/3 da vida no mar, das árvores,
Deus colocou limites à sua ira. Porque ele não fez nada para ser destruído. Deus não tem um coração de destruidor. Deus é Deus de vida. Então, já que ele não pode, Deus não pode aniquilar os antônimos, o negativo tem que acontecer. Por exemplo, o inferno tem que existir. Que são os antônimos. Os antônimos fazem parte da realidade, tanto do universo espiritual quanto físico. Porque os antônimos são o contrário do que Deus é. Então não tem como aniquilar os antônimos. Então, já que o inferno tem que existir, para saber o que é doce tem que provar o amargo. Para saber o que é a tristeza, para saber o que é a alegria tem que provar a tristeza. Para saber o que é a fidelidade de Deus, o homem tem que ser infiel. Enfim, para a gente conhecer a Deus. Porque tudo que Deus fez foi para se revelar para nós através de nós. E as coisas precisam ser desenhadas para nós. E a forma de Deus desenhar, a gente saber, é vivendo. Como é que eu vou saber o que é a alegria se eu não provar da tristeza? Ou seja, a tristeza não ser desenhada dentro de mim na forma de eu sentir tristeza. Ok? Então tudo é Deus desenha, tudo é necessário, porque é desenhando para a gente poder experimentar a Deus. Degustar de Deus. Degustar a Deus. Ok? Então tudo é necessário. Portanto, Deus não fez nada para ser descartado. Ele deu limites à sua ira. Já que tem que ter destruição, porque a minha ira, eu vou dar limite. Eu não posso negar a mim mesma, porque a Bíblia diz que ele é amor, mas também é fogo consumidor. O que é o fogo consumidor? É o eu dele. Eu sou santo, santo, santo e não tenho um pacto com o mal. Não tenho aliança com as trevas. É o eu dele. Só que ele tem vários outros atributos que fazem com que a natureza real dele não seja o fogo consumidor, seja o amor. Mas ele tem o eu dele. Então ele não pode negar isto. Então a ira faz parte deste eu dele. Eu sou santo, santo, santo e não tenho pacto com o mal. Então eu rejeito o mal. Eu abomino o mal. Mas como eu não enxergo, eu enxergo de uma maneira profunda e detalhada, a minha natureza real não é o fogo consumidor. A minha natureza real é o amor. Porque eu levo em conta muitas outras coisas. Eu não passo por cima da verdade. Eu não passo por cima da realidade. Vocês são criação com características de criação que eu fiz. Então eu não posso aniquilar vocês, eu não posso valorizar o mal e aniquilar vocês. Porque se eu valorizar o mal, eu vou aniquilar vocês. Só que eu não posso passar por cima do que vocês são criação, que eu fiz vocês criação com características de criação e que vocês não têm culpa. É isso que Deus está querendo dizer para nós na mensagem da graça. Eu sou santo, 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 eu não tenho pacto com o mal, mas eu não posso passar por cima de vocês se eu fiz vocês do jeito que vocês são, com características de criação. Então Deus, ele é justo, Deus vê tudo isso. Por isso que a natureza real de Deus é o amor e não o fogo consumidor. Ou seja, ele não age de cabeça quente, ele não age por impulso, como a gente faz. Que até isso é sabedoria de Deus. A gente agir por impulso, a gente agir de cabeça quente, é sabedoria de Deus para contar a história de amor dele para com a igreja. Para mostrar para nós por que ele não se colocou debaixo da justiça do raciocínio lógico, da ira. Porque ela passa por cima de tudo, ela não quer saber. Ela age de cabeça quente. Até a gente, olha só, Deus desenhando para nós. É por isso que ele permite que a gente haja de cabeça quente. Por isso que ele permite que a gente haja por impulso. Para a gente poder compreendê-lo. Se ele tivesse se colocado debaixo da ira, da razão, ele ia agir da mesma forma que a gente age de cabeça quente. Então ele ia exterminar todo mundo. A terra estaria sem forma, vazia e de luz apagada.
ele não iria realizar o sonho dele, que é passar a eternidade juntinho, agarradinho com o homem. Porque ele fez o homem para ser o seu companheiro de eternidade. Porque ele é eterno. Ele tem uma eternidade para viver. Só que ele falou, eu não quero mais passar a eternidade sozinho. Eu vou criar um ser, vou fazer a minha imagem e semelhança e vou fazer ele eterno para ser o meu companheiro de eternidade. E eu vou ficar no meio deles, cuidando, amando a eles, verbalizando o meu amor. Porque eu sou todo amor. Eu quero amar. Eu quero cuidar. Porque o maior prazer do amor é amar, igreja. Só que na eternidade, o homem seria merecedor no sentido assim, porque a gente só vai ser inocente, né? Mas o caráter de Deus falou, opa, para você fazer isso que você quer fazer, você vai ter que adquirir, morrendo por ele, sendo não merecedores. Para Deus verbalizar o amor pelo homem por toda a eternidade, o homem sendo inocente, Deus teve que tornar a gente não merecedor para morrer por nós na condição de não merecedor. Para adquirir o direito de poder passar a eternidade com a gente, verbalizando o amor. A gente sendo inocente. Ok? Então Deus teve que provar. Por isso que na eternidade ele vai poder falar que nos ama à vontade. Porque no tempo presente ele provou. Morrendo por nós, sendo nós não merecedores. Morrendo por nós, sendo nós pecadores. Vocês estão compreendendo por que Deus permitiu? Deus colocou... gente, ele nos vendeu mesmo como escravo para o pecado, como está escrito em Romanos 7,14. Fui vendido como escravo para o pecado. Porque era necessário que o homem, que Jesus viesse e morresse por nós, sendo nós pecadores, sendo nós não merecedores. O caráter de Deus exigiu. Então Deus teve que pagar pelo direito de nos amar. Ô, glória! Imagine isso, igreja. Olha o valor que nós temos para Deus. Tudo aquilo que Jesus sofreu, tudo, foi para adquirir o direito de nos amar. Sendo ele puro amor, ele teve que pagar pelo direito de nos amar. Então, tudo que aconteceu a partir de Adão ter pecado foi uma necessidade para Deus poder passar a eternidade dizendo que nos ama, nos cuidando de nós, a gente sendo companheiros de eternidade dele. Então nada Deus fez para descartar, nada. Deus já fez tudo na intenção de permanecer. Ele deu limites à ira dele, um terço a um terço dos anjos. Porque Deus não fez os anjos também para destruição. Então ele deu limite a ele. Já que tem que existir o diabo, já que tem que existir um ser para representar o mal, para ser o porta-voz da razão, para desenhar a razão para o homem entender, conhecer o que é a ira, o que é o ódio, o que é o coração inflamado, o que é o impulso, né? Agir de cabeça quente, enfim, para conhecer a tristeza, a inveja. Já que eu preciso de um ser para desenhar a razão para o homem poder degustar a mim, conhecer a mim, então eu vou dar limites à minha ira. Então um terço só dos anjos vão se perder. E Deus mostra isso também em Apocalipse, falando de um terço das águas, das árvores. Ele deu limites à ira dele, porque ele não fez nada para a destruição. Só que, infelizmente, tem que ter um outro lado. Né? Ele tem que mostrar o lado da ira. Até mesmo para a gente saber o que é graça. Ele tem que saber do que Jesus nos livrou. Porque a Bíblia diz que Jesus nos livrou da ira vindoura. Então Deus tinha que mostrar a ira. Certo? E para a gente saber do que amor é esse, que misericórdia é essa. Porque a igreja é o povo que Deus escolheu para revelar a justiça do amor. Porque Deus é uma pessoa que tem entendimento, razão, raciocínio lógico e também tem sentimentos. Amor, misericórdia, compaixão. Deus representa o bem, tá? E o diabo representa o mal, porque é bem e mal. Portanto, Deus tinha que mostrar a ira. Então, tudo que vai acontecer no fim dos tempos
é a ira de Deus sendo manifestada. Vai chegar o tempo da ira ser manifestada, como foi lá no tempo do dilúvio. Ali quem falou, ali quem exterminou o povo do dilúvio foi a ira de Deus. Certo? Por causa da maldade do homem. Foi a ira. E no final do tempo também vai ser. E o povo que vai para o inferno é o povo que será julgado pela ira, pela justiça do raciocínio lógico, pela razão que não perdoa, não justifica, não aprova, não usa de misericórdia e não aceita o pecador, que vê o pior da criação, que passa por cima da verdade e da realidade. Então ele vai condenar os perdidos. Só por isso que existem os perdidos, por causa dos antônimos. Mas Deus não fez ninguém para destruição. A intenção de, eu vou fazer, vou revelar o meu nome, o meu poder, a minha glória, e se não me obedecer, eu vou mandar para o inferno, e depois eu destruo tudo. Não. Quando Deus fez a terra, os céus e a terra, quando Deus fez os animais, quando Deus fez as plantas, quando Deus fez tudo, foi para permanecer. Deus não trata tudo como se fosse nada. Portanto, eu vou ler agora aqui uma passagem de Jonas, que vocês vão ver a justiça do amor e a justiça do raciocínio lógico batendo papo. Vocês vão ver, a justiça do amor e a justiça do raciocínio lógico batendo papo. Uma conversa. Em Jonas. Gente, eu vou tentar ler aqui porque a luz está horrível, mas e a letra é pequenininha. Vamos lá. Cadê minha outra Bíblia? Deixa eu ver se eu leio aqui que é maior. Deixa eu ver aqui, tá, gente? Jonas, porque a letra aqui tá muito ruim. Jonas, cadê você? Não foge, Jonas. Não foge, Jonas. Não, vou ler aqui mesmo, porque fica mais já achei. Vamos lá. Jonas 4, versículo... Eu vou ler do 6 até o 11, tá bom? Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Agora o 8. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável esta tua ira? Ira. Por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Viu? Até a morte. A ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer. Não te custou trabalho. A qual não fizeste crescer, que nenhuma noite nasceu e nenhuma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem, discernir entre a mão direita da esquerda. E também muitos animais. Gente, essa passagem é maravilhosa. Eu vou tentar passar um pouco do que Deus tem me falado para vocês. Bem, aqui, quem conhece a história de Jonas, Deus tinha mandado Jonas para Nínive, para pregar para Nínive, o povo de Nínive, e eles se arrependeram e Deus não exterminar a cidade. Porque, lembra, é ira.
E qual é a sentença? Morte. Ela não perdoa. A justiça do raciocínio lógico, onde existe a ira, não perdoa. Não existe perdão. Ela extermina mesmo. Ela não justifica. Porque quando você... Porque olha só, presta atenção. Quando você é justificado, você não precisa nem pedir perdão. Se eu fizer uma coisa ruim contra você, você pode chegar e falar assim: ah, a Isabel não fez por mal, a Isabel devia estar de cabeça quente, a Isabel devia estar com algum problema, a Isabel devia... Ela não fez por mal. Eu não precisei te pedir perdão, você me justificou. Vocês estão compreendendo? Que para você ser justificada, você não precisa pedir perdão. Então, por isso que a justiça do raciocínio lógico, ela não perdoa. Ela não perdoa. Quem perdoa é a graça. Só que a graça de Deus, não houve um perdão, houve uma substituição. Jesus tomou o nosso lugar porque a lei não perdoa. Tá? E lá na antiga aliança, está mostrando a justiça do raciocínio lógico. Então, aqui Deus... E como aqui na justiça do raciocínio lógico, o homem tinha que fazer. O homem tinha que pagar o preço para ser perdoado. O homem tinha que pagar o preço para ser abençoado. O homem tinha que fazer qualquer coisa para receber de Deus. Na antiga aliança. Que é a justiça do raciocínio lógico. Lembra de Moisés, quando o povo estava em guerra? Quando Moisés levantava os braços para orar, o povo vencia. Quando Moisés abaixava o braço, o povo perdia. Porque era assim. Dependia do homem. Deus está mostrando que a dependência que tudo dependia do homem. Para ele mostrar a diferença da lei e da graça. Certo? Então aqui o povo tinha que se arrepender para receber o perdão. Mas Jesus, como eu mostrei o exemplo da justificação, você não precisa pedir perdão para ser justificado. Eu posso te justificar mesmo que você não me peça perdão. Porque eu vou olhar para você e dizer: não, a Isabel devia estar de cabeça quente, a Isabel não devia estar bem, ela deve estar com algum problema. Eu te justifiquei. Foi isso que Jesus fez. Ele nos justificou. Lembra que ele falou para quando ele estava sendo açoitado, sofrendo todas aquelas afrontas, estava indo para a cruz. O que foi que ele falou? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que Jesus fez ali? Eles precisaram pedir perdão para Jesus? Não. Jesus os justificou. Eles não sabem o que fazem. Jesus os justificou. Isto é a justificação, igreja. Independente se você pede perdão ou não, você já foi justificado. Ou seja, Jesus te entende, Jesus te entendeu. A Isabel, não é contra mim que a Isabel está errando, é porque ela deve estar com algum problema. Deus leva em conta tudo aquilo que você tem dentro de você como ser humano, todos os seus conflitos, como criação e como ser humano. Ok? Então existe a diferença entre você pedir perdão e justificação. Você não é justificado porque você pede perdão. O perdão vem antes a justificação vem antes de você pedir perdão. Independente se pede ou não, você já é justificado, igreja. Deus disse: você não sabe o que faz. Eu te entendo. Eu não estou te condenando. Eu te entendo. Ok? Então, aqui vamos lá. Então, aí Jonas foi para o lado oposto. E Deus mandou uma tempestade no navio e lançaram Jonas para fora do navio. Ele foi engolido por um peixe e ficou 3 dias naquele peixe, dentro da barriga do peixe. E depois ele orou a Deus, Deus vomitou ele na praia, o peixe vomitou ele na praia. E ele pregou para Nínive, e aqui diz, Nínive era da cidade muito importante diante de Deus. Não, é o 5, de 3:5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Então Jonas pregou, eles creram em Deus e se arrependeram. Aí Jonas foi para descansar e Deus fez, tinha um sol, Deus fez uma planta nascer sobre Jonas. E ele ficou ali se deliciando daquela planta, sabe? Ali,
Ó, aquela planta trazia um refrigério, uma coisa gostosa, uma brisa. Ó, protegia daquele sol escaldante, né? Então, o que aconteceu com Jonas? Jonas amou a planta. Jonas amou aquela planta com muita paixão. Por quê? Porque a planta estava sendo conveniente para Jonas. É. E é assim que a justiça do raciocínio lógico age. Amar o que é perfeito, amar o que é bom, aquilo que não é, aquilo que é favorável para nós, não é amor. É troca de conveniência. Então, Deus está mostrando aqui, nessa passagem de Jonas, a justiça do raciocínio lógico. Jonas aqui está mostrando como age a justiça do raciocínio lógico, a razão. Jonas amou a planta porque a planta estava sendo conveniente para ele, trazendo aquele bem-estar para ele naquele sol escaldante. Estava servindo de cabana para ele, né? Então, ali havia uma troca de quê? De favores. Então, Jonas se apegou à planta. Aí Deus foi, mandou um verme e atacou a planta de um dia para o outro. Ela nasceu, de um dia para o outro cresceu, e de um dia para o outro ela morreu. E Jonas ficou irado. Ó, irado. Porque é assim que a justiça do raciocínio lógico age. É ira. Irado até a morte, a ponto de pedir a morte. Porque a ira produz o quê? Morte. A alma que pecar, esta morrerá. Ira não produz vida. A ira produz morte. E Deus está mostrando aqui através de Jonas. Aí Deus fala para Jonas. Gente, Deus não tem nada contra Jonas, tá? Ele só estava aqui mostrando o mundo espiritual, desenhando o mundo espiritual através da vida de Jonas. Jonas, é razoável essa tua ira? Jonas, é razoável até a morte. Mas Jonas, você vai ficar assim por causa de uma planta que você não teve trabalho. Que nasceu, cresceu no mesmo dia, depois no outro morreu. Agora, não é eu de ter compaixão desta grande cidade de Nínive, em que é mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir a direita da esquerda. Ou seja, gente, tudo é símbolos, tá? A direita representa o bem, porque tem os antônimos, certo? Tudo, tanto o universo físico como espiritual é composto de antônimos. Tudo. A Bíblia inteira é composta de antônimos. A antiga aliança, que é onde está a lei, mandamentos, ordenanças, conceitos, preceitos, avisos e regras, fazem parte, estão inseridas na antiga aliança, é o antônimo da nova aliança, tá? Elas não andam juntas, elas batem de frente. Porque a antiga aliança é uma aliança de maldição, a nova aliança é uma aliança de bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A antiga aliança é uma aliança de condenação. A nova aliança é uma aliança de salvação. Eu não vim condenar o homem, eu vim salvar o homem. Não foi isso que Jesus disse? Pois é. A antiga aliança e vários outros motivos que eu não vou falar detalhado agora, senão vai ficar muito longo o vídeo. Então elas são opostas, elas são antônimos. A Bíblia toda tem justiça do raciocínio lógico misturado com a justiça do amor. A Bíblia inteira. Certo? Então a igreja Deus está aqui mostrando através dessa passagem de Jonas, que o vento tirou do lugar, essas diferenças. Então Deus está aqui mostrando, desenhando que como age a justiça do raciocínio lógico e a justiça do amor. E que dentro desses desenhos, que está representando o bem e o mal, desenhando o bem e o mal, a direita, ela representa o bem. E a esquerda representa o mal. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus está assentado à direita do Pai. Certo? E não tem ninguém na esquerda, né, gente? Já perceberam que Deus não cita ninguém à esquerda? Cadê a terceira pessoa?
Cadê? Se fosse mesmo trindade, igreja, cadê a terceira pessoa? A Bíblia citaria que estaria à esquerda, né? Mas não diz. Então, mais uma prova, quando a palavra de Deus diz que Jesus está sentado à direita do Pai, é mais uma prova de que não existe trindade. Eu já falei sobre isso, que não existe trindade. Tá? O Espírito Santo é o Deus eterno. Não é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é a única pessoa, porque Jesus é ele fisicamente. Quem não assistiu o vídeo, A Ideia da Trindade Fere o Caráter de Deus, assista lá no meu canal, Profundidade do Amor de Deus, Marques de Souza. Esse ainda não postei não, vou postar ainda, perdão. Assista no meu Face, procura lá no meu Face, Profundidade, A Ideia da Trindade Fere o Caráter de Deus. Ainda não postei isso. E, então, a esquerda, a direita representa o bem, e a esquerda representa o mal. Então, Deus está mostrando aqui, provando para nós, de que realmente o ser humano não tem discernimento do bem e do mal, do certo e errado. A gente não tem discernimento. A gente sabe que existe o bem e o mal, mas discernir o que é o bem e o que é o mal, a gente não tem. Porque a gente não tem entendimento profundo das coisas, amplo das coisas, só Deus. As coisas precisam ser desenhadas para nós. Eu até uso o exemplo de quê? Que se dentro da nossa concepção do bem e mal e certo e errado, se alguém chegasse para nós dizendo assim, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, ou seja, a guerra. E outra pessoa dissesse, olha, eu vim trazer a paz mundial. Qual dessas duas pessoas seria o vilão? A que diz que veio trazendo a espada, a guerra. Só que essa pessoa foi Jesus que disse. É Jesus. Foi Jesus quem disse isso. E quem vem dizendo, vem falando da paz mundial é o anticristo. Então, dentro da nossa concepção do bem e o mal, o certo e errado, Jesus seria o vilão. Porque ele vem, eu não vim trazer a paz. Olha só. Escancarado, né? Então, quem nos dá o discernimento é o Espírito Santo em nós. O próprio Deus é que vai falando do coração do homem. O próprio Deus vai dando discernimento, até mesmo para quem não é cristão. Porque o mundo também, não tem pessoas que a gente age certo também quando no mundo, a gente também tem pessoas que agem certo. A gente também, quando estava no mundo, a gente não fazia tudo errado. Porque era Deus nos dando discernimento, falando ao nosso coração. Tanto, Deus vai se movimentando dentro daquele propósito que ele tem para com cada um. Mas nós não temos discernimento do bem e mal, do certo e errado. Então Deus está mostrando aqui, através dessa passagem de Jonas, que ele é muito interessante, como age a justiça do amor e a justiça do raciocínio lógico. Jonas teve compaixão da planta porque a planta estava sendo conveniente para ele. Estava sendo favorável. E a justiça do raciocínio lógico, ela é assim. Ela age por aquilo que é favorável a ela. Ela vive, ela julga as coisas dentro daquilo que é favorável para ela. Ela não julga dentro da realidade, dentro da verdade. A justiça do raciocínio lógico cria suas leis dentro daquilo que é conveniente para ela. Ela bota peso no pecado do outro, mas ameniza o dela. E aí, como a gente é guiado pela justiça do raciocínio lógico, a gente faz isso. A gente bota peso no pecado de ação do outro, mas ameniza os nossos pecados. Nosso pecado de pensamentos, sentimentos e palavras. Não é assim que a gente age? Porque a gente é guiado pela justiça do raciocínio lógico. O ser humano se relaciona de raciocínio lógico para raciocínio lógico. Então, por isso que a gente bota mais peso no pecado de ação. Porque a gente está vendo. Então, a justiça do raciocínio lógico, ela é hipócrita. Ela faz as coisas dentro daquilo que é conveniente para ela. Não é o homem que é hipócrita, é a justiça do raciocínio lógico. Deus tem o homem como inocente. Para Deus, o homem não é hipócrita, não é egoísta, não é perverso, não é mau. Deus está falando da justiça do raciocínio lógico. E a gente não tem culpa de ter que se basear nela, tá? Mas para Deus você é inocente, meu amado. Para Deus você não é egoísta. Para Deus você não é hipócrita. Para Deus você não é nada de negativo. Para Deus você é o que Ele fez, a imagem e semelhança dele.
Deus tá analisando a justiça do raciocínio lógico. E para a gente entender por que ele não se colocou debaixo dela. Senão ele seria hipócrita, egoísta, radical, perverso, sádico, torturador, insensato. E insensatez é um tipo de loucura. Ele seria radical, ele seria tudo de negativo. Ele não seria santo. Ele não precisaria nem criar o diabo para representar o mal. Ele mesmo já seria a própria representação do mal. Então Deus não se colocou debaixo da justiça do raciocínio lógico. Mas, então, tudo que está na Bíblia, Deus está falando Deus está falando da justiça do raciocínio lógico e falando da justiça do amor dele. A Bíblia revela a Deus. Tá bom? O homem foi liberado. A criação é inocente. Então, essa passagem de Jonas, que é muito interessante, está falando deste bate-papo entre a justiça do amor e a justiça do raciocínio lógico. E aqui nesse último versículo 11, Deus mostra que o Criador, ele ama a sua criação. Porque ele criou, ele trabalhou na sua criação. Gente, foi um trabalho. Ele trabalhou 6 dias. Por isso que ele fala aqui para Jonas, Jonas, você tem compaixão de uma planta que você não trabalhou? Como eu não hei de ter compaixão, Jonas, de animais e de pessoas e animais. Então Deus está mostrando aqui como ele vê a sua criação. Porque ele teve trabalho, gente. Foram 6 dias. No 7º ele descansou. Então, este versículo mostra que Deus não fez nada para destruição. Ele ama a sua criação. Ele teve trabalho com ela. Ok? Então, essa passagem de Jonas, depois vocês leiam. E vocês vão ver a justiça do raciocínio lógico dialogando com a justiça do amor. A justiça do amor dialogando com a justiça do raciocínio lógico. E mostrando como Deus vê a sua criação. Tá? Deus não fez nada para ser descartado. O Criador do nada fez tudo, mas não trata tudo como se fosse nada. O coração do Criador é apaixonado pela criação. E a gente só vai entender a mensagem da graça quando o Criador botar o amor dele pela criação. Aí vocês vão entender, realmente o inferno não é uma opção, é porque verdadeiramente tem que existir, Cláudio Antônio. Realmente Deus não fez nada para ser descartado, porque Deus vai fazer você sentir o amor do Criador pela criação. Gente, é maravilhoso. Só dá para entender a mensagem da graça com o amor do Criador no coração. Não tem como. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Não tem como você adquirir sem o Espírito Santo. Você não pode criar a Deus. Você não pode criar sentimentos. Já está tudo pronto. É o que Deus é. Ele tem que colocar no teu coração. Então só o Espírito Santo pode colocar o amor do Criador no teu coração. Como ele fez comigo. Por isso que hoje eu entendo que, gente, o inferno dói no coração de Deus. Não é uma opção. Hoje eu entendo por que a salvação verdadeiramente não se perde. Porque nada é para ser descartado. Deus não fez o homem para ficar medindo forças com o homem. Quem manda, quem tem poder, quem é o Todo-Poderoso. Isso é egoísmo. Isso é um sentimento mesquinho. Deus está acima disso. Tá? Depois leia essa passagem de Jonas. E que o Espírito Santo fala no teu coração. Você não tem discernimento do certo, errado, do bem e do mal. Então por que Deus vai te condenar? Se você não tem discernimento do bem e do mal, como é que você pode merecer a salvação? Como é que você pode conquistar a salvação se você não tem discernimento do bem e do mal, do certo e errado? Como você pode praticar as boas obras se você não tem discernimento do bem e do mal, do certo e errado? E você não tem como produzir, você não tem como fabricar amor, misericórdia, compaixão, fidelidade, generosidade, mansidão, domínio próprio, humildade. Você não tem como produzir, porque é tudo que Deus é. Senão você estará criando a Deus. Este é o coração do Criador. É assim que ele enxerga a sua criação. Inocente por causa disso tudo. E muito mais do que eu já falei, que eu não vou repetir agora neste vídeo. Assista os outros vídeos. Então Deus não fez você, meu irmão, minha irmã, para condenação.
tá? Você é graça, nada além da graça. Deus não te cobra o que Ele sabe que você não tem para dar. Se você não receber dele, você não tem como dar. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo coloque no coração da sua igreja o amor do Criador pela criação. Que do nada Deus fez tudo, o Criador fez tudo, mas não trata tudo como se fosse nada. Deus, o Criador, não fez nada para ser descartado, não fez nada para ser jogado fora depois de Apocalipse 20. Aqui é literalmente a terra prometida. Haverá um novo céu e uma nova terra. Não será descartado, será transformado. Porque quando Deus fez a terra, foi para ser eterno, não para ser descartado. Amém? Então, eu espero que vocês tenham gostado, ajudado vocês a entenderem um pouco mais o amor do Criador pela criação. E que o Espírito Santo fale ao seu coração. Como você é amado por Deus. Como você é importante para Deus. Tá bom? Vamos orar agora? Vou orar pelos pedidos do Face, pelos pedidos do Zap, pelas pessoas que me pedem. E saiba que Deus está no controle. Deus está no controle deste vírus. Se Deus quisesse, quando chegar o tempo, a hora, Deus vai enfraquecer este vírus. Se este vírus não está com força, é porque Deus vê que é necessário. Porque Deus pode enfraquecer este vírus agora. Deus pode tirar as pessoas que estão entubadas agora. Curar agora. Deus pode. Mas se ainda está na terra, é porque Deus vê que é necessário. Para o mal? Não. Existe a dor? Existe. Existem as perdas? Existe. Existe o dano? Existe. Mas existe algo maior. É como Deus nos enxerga. Inocentes e indefesos, que precisamos desesperadamente do amor e do cuidado do Criador. O coração de Deus, do Criador, é o nosso aconchego. Que Deus não está olhando para o mal, Deus está olhando para nós. Deus está nos levando a sério, Deus está cuidando de nós. E Ele tem o poder de transformar todo o mal em bênção. Que para nós conhecermos a Deus, degustarmos a Deus, precisamos provar do amargo. Provar e vede que o Senhor é bom. Igreja, ou você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, é necessário que aconteça o dano. São os antônimos, não tem como aniquilar os antônimos. Mas Deus tem algo maior, mais sublime. Deus tem um caminho sobremodo excelente. Oh Deus, para substituir a dor. Deus tem um caminho sobremodo excelente para substituir a perda. Deus tem um caminho sobremodo excelente para substituir a ofensa, o dano, o mal, o sofrimento, a tristeza. Ele tem o poder da graça. Ele tem o poder do seu amor. Ele tem o poder da sua essência. Deus tem um caminho sobremodo para levar a sua igreja. E para você também, que ainda não aceitou Jesus, existe algo superior que para Deus substituir isto que você está vivendo. O que você está vivendo não é o fim. O que você está vivendo
igreja. Que para nós conhecermos um caminho sobremodo excelente, nós temos que conhecer vamos supor, o que não tem valor, o que não tem peso, o que não tem importância. Deus tem um caminho sobremodo excelente para tudo que a gente está vivendo. Este vírus não é o fim. Aleluia! Deus tem algo para substituir. Algo superior para substituir. Aleluia! Provai e vede que o Senhor é bom. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Oh Pai, Espírito Santo de Deus, faz o nosso coração se aquietar em Ti. Faça a gente ver o bom, perfeito e agradável. Faça a gente ver o Teu agir nas adversidades. Espírito Santo, Pai, coloca em nós o coração do Criador. Pai, vivifica-nos, ó Pai. Só o Senhor pode fazer isso. Pai, só o Senhor pode gerar vida em nós. Só o Senhor pode nos levar para um caminho sobremodo excelente. Só o Senhor pode fazer a gente provar o doce da Tua pessoa, Pai. Aleluia. Que não seja o fim, nos mostra que não é o fim, que um bem sempre vai superabundar, Senhor. Que o bem sempre será além, que o Senhor sempre vai fazer além do que imaginamos, do que vemos, do que pedimos, do que sentimos, oh Pai, do que deduzimos. O Senhor sempre vai fazer além. Aleluia. Mostra para a Tua igreja, mostra para aquele que ainda não conheceu a Jesus, mas que vai herdar a salvação. Tira ele, Senhor, dessa situação que está vivendo. Conduza essas vidas para um caminho sobremodo excelente. Que é Jesus. Jesus, 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 Jesus. Tu és o caminho sobremodo excelente que Deus preparou para nós. Pai, em nome de Jesus, vai transformando toda a adversidade em bênção. Vai se revelando para nós e através de nós. Vai tirando o Senhor do cativeiro. Vai libertando das amarras, das enfermidades, da depressão, do sentimento de suicídio, de culpa, de condenação, de acusação. Vai liberando, Senhor. Vai liberando a mente, vai liberando a visão, vai liberando os sentimentos. Vai se revelando, Senhor, para essas vidas e através dessas vidas. Pai, vai conduzindo estas vidas para um caminho sobremodo excelente. Vai fazendo uma substituição, meu Pai. Em nome de Jesus. Vai dando Senhor, dando a essas vidas o que realmente tem valor, o que realmente importa, Pai. É a Tua visão em relação a nós, o verdadeiro relacionamento que o Senhor tem conosco, a nossa verdadeira identidade diante de Ti. Vai substituindo, Pai, tirando a visão do Deus irado, santo, santo irado com o pecador, e colocando a visão, o sentimento do Deus Criador, apaixonado pela criação. Substitui, Pai, substitui, ó Pai, substitui, porque a Tua criação precisa disso, precisa ser conduzida, Senhor. A Sua criação precisa ser conduzida para um caminho sobremodo excelente. Aleluia, Pai. Cuida do nosso país. Modifica nosso país. Pai, mergulha o nosso país na profundidade do Teu amor. Aviva, Senhor, a Tua igreja, mudando a visão da Tua igreja, colocando na Tua igreja o coração do Criador. Em nome de Jesus. Obrigada, Paizinho. Muito obrigada por tudo. Pela visão que o Senhor tem a nosso respeito. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor olha para mim e vê a criação inocente e indefesa que precisa desesperadamente do Teu carinho e do Teu cuidado.
Cuida de nós, Pai. Cuida de nós, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém, meu Senhor. Amém? Eu vou ficando por aqui. E se você que assistiu essa live ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, aceite agora Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele é o único caminho que pode levar você a Deus. Levar você criação de volta para o Criador. E é muito simples. Passar a eternidade com o Criador é muito simples, porque Deus não tirou todos os obstáculos que impediriam você de chegar a Ele. Basta você fazer esta oração comigo, aceitando Jesus como Salvador, para você voltar para a presença do Criador e ser feliz eternamente com Ele. Se você sentir o desejo de aceitar Jesus como Salvador, porque a salvação é só através de Jesus. Não existe outro caminho, não existe outra forma de ser salvo. Passar a eternidade com o Criador. Não tem. Não tem, não tem, não tem. Repete comigo esta oração, você que quer Jesus como Salvador. Pai, eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, porque eu reconheço que Jesus é o único que pode me salvar. Obrigado, Jesus, por me substituir na cruz, por morrer a minha morte para eu viver a sua vida. Muito obrigado, Pai, por me justificar através de Jesus Cristo. Muito obrigado por Jesus Cristo. Amém. Você que fez esta oração aceitando Jesus como Senhor e Salvador, seja bem-vindo à família de Deus. Você agora é filho de Deus, direito à herança, que é a salvação. Bem, se você puder, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Mas se você quiser, venha nos fazer uma visita na Igreja Batista Atitude, no Pontões. Chegou no Pontões, entrou no Pontões, Barra Sul. É uma igreja que tem um muro de vidro. Você será muito bem recebido, será de muita alegria ter você conosco. Mas eu quero deixar bem claro que esta mensagem não pertence à Igreja Batista Atitude, não é de responsabilidade da Igreja Batista Atitude. É de responsabilidade de Deus. Porque eu sou criação, eu só passo aquilo que eu recebo. Eu só passo aquilo que é desenhado para mim. Não é? Então, Deus é responsável por estas mensagens. E se você tiver alguma dúvida, vai orar que Deus vai te responder. Eu não tenho poder para provar que é de Deus. Só o Espírito Santo pode testificar no seu coração. Tá bom? Então, se tem alguma dúvida em relação à mensagem, vá falar com Deus. Porque o mesmo Deus que fala comigo, fala com você também. Sabia disso? O mesmo Deus que responde a mim, Ele responde a você também. Você não precisa de intermediário. O único intermediário entre você e Deus é Jesus. Tá bom? Vai falar, ore lá que eu tenho certeza que Deus vai te responder. Bem, muito obrigado aí pela atenção. Eu espero que vocês tenham gostado, que o Espírito Santo testifique aquilo que Deus quer passar para vocês. E até a próxima live, se Deus assim permitir, e eu espero que Ele permita, uma semana mais do que abençoada, tudo de Deus para você, e que Deus dê além do que você pediu, que Deus dê além do que você imaginou, que Deus encha você de mimos. Oh, glória, que você se sinta abraçado por Deus, que você se sinta beijado por Deus. Oh, aleluia. Tem uma semana cheia da graça de Deus, cheia de respostas positivas de Deus para você. Tá bom? Que Deus responda o teu clamor, a tua oração. Tá
Amém? Beijo, beijo, beijo. Sem Covid. Obrigada pela atenção. Tchau. Fui. Até a próxima. Não quer desligar. Ele não quer desligar. O que está acontecendo? Meu Deus, não quer desligar. Jesus, não quer desligar. Senhor, menino não quer desligar nenhum. Peraí, não está sustentando para desligar. Pai, o que é que o Senhor quer mais, Pai? Que eu não estou conseguindo desligar a internet. O que que o Senhor quer? Que eu não estou conseguindo desligar a internet. Ah lá, não está sustentando. Jesus Nazaré.